O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, e o seu secretário municipal de saúde, Márcio Stievano, são alvos de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. Nesta ação, ambos são acusados de cometerem atos de improbidade administrativa durante o ano de 2015, quando contrataram uma clínica médica para a prestação de serviços na área da saúde. De acordo com a promotoria, houve irregularidades nesta contratação. E veja também os últimos números da Covid-19 aqui em Campos do Jordão. Olá, tudo bem? Márcio Correia por aqui, agradeço a sua visita desde já aqui no meu canal no YouTube. Se você já se inscreveu, muito obrigado pela audiência, peço para que você compartilhe o canal com outras pessoas. Se é a sua primeira vez por aqui, agradeço a visita e antes de mais nada já peço para que você também faça a sua inscrição e acione o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe, nenhum vídeo novo toda vez que eu fizer um post aqui no meu canal no YouTube. E vamos também nos encontrar nas redes sociais. A minha fanpage no Facebook é mcorreia.news e o meu perfil no Instagram é @correianews. Muito bem, a Promotoria de Justiça de Campos do Jordão moveu uma ação civil pública contra o prefeito Fred Guidoni, que é acusado de cometer atos de improbidade administrativa na contratação de uma clínica médica para a prestação de serviços na área da saúde. Segundo a promotoria, essas supostas irregularidades aconteceram durante o ano de 2015, quando a Clínica Médica Romano recebeu dos cofres municipais aproximadamente R$715 mil. Esse dinheiro foi pago por plantões médicos, prestados no pronto-socorro municipal aqui de Campos do Jordão, pelos médicos Hércules Renó Romano e Leonardo Renó Romano, que são os proprietários da Clínica Médica Romano, que também é ré nesta ação. Eles, o prefeito e o secretário municipal de saúde, o Márcio Stievano, também são citados na ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça aqui da cidade. Segundo a promotoria, o secretário municipal de saúde teria elaborado plantões diários de até 48 horas de duração, além de sucessivas escalas de plantões que passaram de 24 horas. A promotoria cita também na ação que o Tribunal de Contas do Estado teria identificado notas fiscais de plantões de 28 horas, 30 horas, 31 horas e até 36 horas, todos cumpridos pelo mesmo médico. A justificativa na época, segundo a promotoria, era de que os médicos estavam acumulando funções. No mesmo horário, eles exerciam também funções na clínica médica e na pediatria. A promotora que moveu a ação é a Camila Bonafini Pereira. Ela afirma que houve violação dos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade, causando prejuízo ao erário público e, por essa razão, ela pede a condenação do prefeito por improbidade administrativa. E ela também pediu, juntamente com a denúncia feita à Justiça, nesta ação civil pública, uma liminar para bloquear os bens dos réus como forma de ressarcimento dos cofres públicos municipais. Muito bem, eu entrevistei o prefeito Fred Guidoni e ele negou todas as acusações. Vamos ver. O primeiro ponto é a questão da distribuição da ação. Nós ficamos sabendo a distribuição dessa ação através da imprensa, porque antes mesmo do juiz receber a ação, o Ministério Público já tinha enviado essa ação para a imprensa. Então foi assim que nós descobrimos a existência dessa ação. Segundo ponto importante é que a promotoria, 5 anos depois, está mudando os fatos da época. Porque isso aqui diz respeito a uma calamidade pública que aconteceu na saúde de Campos do Jordão em 2015. Homologada pela Justiça com a participação do Ministério Público. E a atual Promotoria de Justiça de Campos do Jordão, 5 anos depois, vem dizer que isso não aconteceu. Inclusive, induz o juiz a erro quando diz que o decreto de calamidade pública lá em 2015 foi anulado pela Justiça. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, ele foi homologado pela Justiça numa audiência com a participação
da Promotoria Pública, à época, e da Justiça Estadual de São Paulo, através do juiz da comarca e daqui da Vara de Campos do Jordão. Um outro ponto que merece ser destacado é que o próprio Ministério Público, quando distribui a ação, reconhece que não há nenhum pagamento irregular para médico. O que o Ministério Público está atacando é a acumulação de funções dos médicos, quando eles trabalham em regime de urgência e também em regime de clínica, ou em regime de clínica e regime de pediatria. Ora, o médico que acumula função pratica improbidade por conta disso, e aí quero fazer uma comparação com a própria justiça. O juiz que acumula o cargo de juiz e presta serviço para o eleitoral e recebe 2 vezes por isso, como juiz e como participante do eleitoral, ele está praticando improbidade? O próprio Ministério Público, quando acumula 2 funções, pratica improbidade? O ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele assume um cargo no Tribunal Superior Eleitoral ou no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, ele está praticando improbidade? É claro que não. Veja, nenhum médico, quando acumula função, ele não pratica improbidade. A questão é que ele ganha pelas 2 funções que ele exerce, e não tem nada de ilegal ou de irregular nisso. É muito comum nos hospitais, quando falta médico, um médico substituir. Olha o que nós estamos vivendo hoje com a história da Covid, da pandemia. Você tem médico 24, 38, 48, 50, 60 horas trabalhando dentro do hospital, no SUS, salvando a vida das pessoas. Isso não é improbidade, nem tampouco é enriquecimento ilícito. E o próprio Ministério Público reconhece isso na sua ação, quando diz que os pagamentos não foram irregulares. Então isso nós estamos demonstrando com muita clareza, nós estamos juntando toda a documentação dos atendimentos realizados pelos médicos durante todo o ano de 2015, lembrando que no ano de 2015 nós tínhamos uma situação ímpar na cidade, que era uma calamidade pública por conta do abandono da empresa prestadora de serviço do pronto-socorro e do fechamento do hospital. E eu quero aqui reforçar que essa calamidade e a requisição administrativa do hospital foram homologadas pela Justiça, com a participação do Ministério Público, de tal sorte que não dá para 5 anos depois a gente sofreu uma insegurança jurídica desse tamanho. Vir aqui dizer que isso não aconteceu. Aí foi então a palavra do prefeito Fred Guidoni, prefeito de Campos do Jordão, que nega todas as acusações feitas contra ele pelo Ministério Público. Resta saber agora se a Justiça vai acatar ou não a denúncia feita pela Promotoria de Justiça. A pena para crimes de improbidade administrativa é a perda dos direitos políticos por até 8 anos, além, claro, do ressarcimento dos cofres públicos e a imposição de uma multa. Vamos aguardar o que vai acontecer. Bom, e para encerrar, atualizando os números da Covid-19 aqui em Campos do Jordão, já passou de 100 o número de casos confirmados de Covid-19. A cidade tem hoje 101 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Desse total, 36 estão em isolamento domiciliar, 6 pessoas permanecem hospitalizadas em Campos do Jordão e também em hospitais da região metropolitana. A cidade ainda tem 1 óbito confirmado e 1 morte ainda em investigação, e 58 pessoas já se curaram da doença. Há ainda 111 casos suspeitos de Covid-19 aqui em Campos do Jordão. Muito obrigado pela sua audiência, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha aí, compartilhe também com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!